Suponhamos que é 11 horas da noite, você decide orar. E quando você propõe isso no teu coração, você começa a decidir ir para o seu quarto e dobrar o teu joelho. Ou então, você decide, pronto, agora eu vou ler a Bíblia. E você vai para o sofá, se sente confortável e começa a folhear a Bíblia, para escolher a leitura da qual você vai ler. Só que quando você começa a fazer isso, começa a vir uma canseira que você não entende de onde ela vem. E quando você ora, também acontece a mesma coisa. E você não entende o porquê. Mas você decide, fala, não, peraí, eu tô cansado, mas amanhã as coisas vão mudar. E acontece a mesma coisa no dia seguinte. Então você se sente frustrado e angustiado por isso. Porque você vê que é uma coisa simples, mas mesmo assim você não consegue fazer. Calma, tem um motivo para isso. Tem um inimigo que luta contra você, para você não ter um tempo com Deus. E a mesma estratégia que ele está usando é a mesma estratégia de Faraó, que ele fez há milhares de anos. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar, segundo a palavra de Deus, de como sair dessa situação. Olá, o meu nome é Washington e esse é o canal Vida Cristã. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre algo que tem cada vez mais desanimado você. E tem feito não somente isso com você, mas com muitos cristãos, sobre o cansaço. E é uma estratégia que o inimigo tem usado há muitos e muitos anos, há milhares de anos, contra os cristãos. Vamos ver de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 5, e versículo 8. A Bíblia diz assim, ó: todavia exigireis deles a mesma quantidade de tijolos de antes, não diminuireis nada, porque eles andam ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Percebeu? É uma estratégia que Faraó ele usou contra Moisés. Porque o povo de Israel, eles decidiram orar e adorar a Deus no deserto. E quando o Faraó viu isso, falou, peraí, esse povo está muito tranquilo para eles pensarem em adorar a Deus. Então eu vou encher eles de trabalho. Porque quando estiverem cansados de trabalho, eles não vão ter tempo para pensar em querer adorar a Deus. Meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, o inimigo das nossas almas, que Faraó, ele usou contra o povo de Israel. Ele nos enche de tarefa, de compromisso, de coisas que a gente não pode deixar de fazer. Porque isso vai acarretar muita cobrança no nosso dia. Nós temos que trabalhar, muitas das vezes estudar, fazer algum esporte, ou cuidar do nosso corpo. E quando nós decidimos, falando, agora eu vou orar, isso, então nós entendemos e nós vemos estamos muito cansados quanto a isso. Mas eu vou te mostrar isso de acordo com a palavra de Deus, o que você deve fazer e uma estratégia para que você saia e reverta essa situação. O problema é real. Eu quero que você entenda uma coisa, que devido à ocupação do dia, é normal você se sentir cansado. E você tem que entender isso, que não é simplesmente falta de amor, porque você não está orando ou buscando a Deus, mas simplesmente você está sendo honesto com você e com Deus. Deus ele conhece e ele sabe de todas as coisas. O inimigo das nossas almas, ele também sabe disso. Hoje eu tive um dia exaustivo, cansativo, devido ao trabalho, devido à agenda muitas das vezes corrida. Quantas vezes você trabalha o dia todo, ou você fica na sua casa, mas tem que cuidar dos seus filhos, dos seus afazeres, você tem mil tarefas para resolver. E quando você decide, fala, não, agora eu vou dedicar um tempo para Deus, você vê que você está cansado, mas Deus ele entende. Entenda uma coisa, o Faraó, ele sabia que o povo estava muito tranquilo para pensar em querer adorar a Deus. Por isso ele encheu o povo de tarefas, de obrigações a fazer. Coisas que o povo não precisava fazer, como pegar palha e construir algumas coisas antes da sua tarefa diária. Eles tinham que fazer isso novamente. O inimigo ele faz isso também. Ele faz com que você olhe para si e fale, olha, peraí, mas eu não consigo nem dobrar o meu joelho e falar com Deus? Mas eu sou um péssimo cristão. Eu não consigo orar e eu não consigo ler a palavra de Deus. O que eu posso fazer? Eu tenho que parar de ir para a igreja. E quando nós sentimos dessa forma, nós nos sentimos frustrados, e com a frustração vem o pessimismo. E depois do pessimismo vem a forma assim, de desistir. E muitas das vezes o inimigo ele faz com que muitos cristãos deixem de servir a Deus devido a isso. Mas entenda, tem uma solução. E nós vamos ver isso
de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela também é a nossa bússola, nos mostra o caminho da qual eu e você deva andar para nós sairmos dessa situação. Sabe, a Bíblia nos mostra algo muito interessante. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 1, e o verso 35, este versículo: E tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, antes dele fazer qualquer coisa, primeiramente, ele orava. E o horário que ele escolheu foi a madrugada. Antes dele curar os enfermos, antes dele pregar a palavra do Senhor, dele ensinar e de ele expulsar demônios, a primeira coisa que ele fazia era orar. Quando eu comecei a colocar essa prática na minha vida, eu entro no trabalho às 7 horas da manhã, mas eu acordo às 5 e eu falo com Deus. Eu faço uma live aqui neste canal e eu convido você a participar comigo. E quando eu oro, a minha vida se torna assim diferente. Se torna assim uma vida assim, da qual eu ouço a voz de Deus e quando eu falo claramente. Por quê? Porque a minha mente está fresca. Eu não fico pensando nas coisas desse mundo. As coisas do mundo fica de lado. E o meu coração ele está disponível. Eu recebo de Deus antes de gastar minha energia com o mundo. A primeira coisa que eu faço é falar com Deus. A Bíblia diz em Salmo 103 e o verso 14. A Bíblia diz: Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus ele conhece e Ele sabe das nossas dificuldades e que nós temos as nossas limitações. Porém, nós devemos encontrar uma maneira. A maneira da qual Deus, através do seu Espírito, me mostrou é orar a Deus de madrugada. Muitas das vezes, quando o meu celular toca para me acordar e para minha live, eu me sinto cansado. Muitas das vezes o meu corpo e a minha mente falam comigo: não, dorme mais um pouco. Mas mesmo assim eu decido levantar porque eu tenho um compromisso com vocês. E quando eu faço isso, a minha vida ela se torna outra. O meu tratado com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo, se torna diferente. Eu não busco a Deus quando eu estou exausto, mas eu busco a Deus quando a minha mente está tranquila, está fresca. Eu não tenho mais esses pensamentos de eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas quando eu falo com Deus, eu declaro e eu derramo para Ele a minha primazia, meu primeiro horário do dia. E antes eu fazia o seguinte: eu orava a Deus, mas eu fazia assim, eu entregava somente para Ele as suas sobras. Para Deus não tem que ser dessa forma, e não tem que ser de qualquer maneira. Quando nós oramos assim, cansados, nós não vemos a hora de terminar. Mas quando nós falamos com Deus, com a nossa mente tranquila, descansado, nós falamos com Ele e Ele está pronto também a falar conosco através do seu Espírito. Eu sei que muitas das vezes você está pensando: mas eu não consigo acordar cedo. Ou talvez você pode ter pensado ou falado para si mesmo: para mim não vai dar certo. Porque pode acontecer de pessoas trabalharem à noite. E quando isso acontecer, também tem uma solução. Você tem que primeiramente repensar a forma da qual você tem orado a Deus. Talvez o horário do seu dia, as coisas se transformam. Por quê? Porque quando você fala com Deus, a tua mente está fresca, teu corpo está tranquilo, está descansado. E quando você fala com Deus, você fica tranquilo porque você coloca tudo na mão de Deus. Então é muito melhor nós orarmos a Deus antes de o problema acontecer. Mas quando nós oramos depois, no final do dia, nós oramos para que Deus nos ajude a nós consertarmos aquilo que deu de errado. A primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus. Não precisa muitas das vezes ficar 1 hora, 1 hora e meia orando. Dedica talvez 20 minutos antes para falar com Deus, para que o teu dia se torne diferente. Porque é muito melhor ter 10 minutos mais com Deus, mais focado, falando com Ele, do que simplesmente você está falando com Deus 1 hora, mas simplesmente 1 hora de sonolência, de canseira. Que Jesus disse: olha, Isaías, bem ele profetizou a respeito de vocês. Vocês me procuram e vocês me buscam, mas somente com os lábios. Porém, o coração e a mente de vocês estão longe. Nós não devemos fazer dessa forma, mas nós devemos buscar Deus com sinceridade, porque Deus Ele conhece, Ele sabe, e Ele procura essas pessoas que o buscam assim, com a verdadeira intenção. Então, quando nós fazemos isso, o nosso dia ela se torna assim diferente. Começa a fazer isso aos poucos. E se você fizer isso durante 7 dias, o teu corpo ele vai acostumar. Então, quando você vai começar a fazer, não é fácil. As primeiras decisões
As primeiras mudanças, quando ela começa a ficar difícil. Porém, com o tempo, isso se torna um hábito. E todo dia na tua vida vai ser diferente. Já que você entendeu isso, faça o seguinte, eu quero fazer um desafio com você. Durante 7 dias, acorde nem que for 15 minutos antes do teu horário habitual de se preparar para ir trabalhar ou de fazer as suas tarefas. Faça isso. Mas olha, não pegue celular, não liga a televisão, não mexa no computador, não faça nada. Vá pro banheiro, escova os dentes e ore somente primeiramente Deus, irmãos. Quando você fizer isso, durante 7 dias você vai ver a diferença no seu dia. Não é porque eu estou falando, mas simplesmente é porque Deus tem algo especial para realizar, tanto na minha como na tua vida. Então quando você fizer isso, a tua vida vai mudar. Se você quiser, todo dia às 5 horas da manhã tem uma live. E você não vai orar sozinho. Você vai estar orando juntamente comigo e outras pessoas. Então, lá nós vamos orar e ler a palavra do Senhor, se você quiser. Mas se não, faça isso durante 7 dias e você vai ver a mudança no seu dia a dia. E lembre-se, o inimigo das nossas almas, ele usa uma estratégia da qual o faraó usava contra o povo israelita. E muitas das vezes ele quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Mas não permita. Reorganize o seu tempo com Deus para buscar Ele e tenha verdadeiramente bênçãos celestiais na tua vida, bênçãos físicas e materiais, porque Deus tem tudo isso para realizar e fazer na tua vida. Então, faça isso. Se inscreva no canal Vida Cristã, nos dê um like e que Deus te abençoe ricamente. Eu te espero até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.